Fala pessoal, o Largados e Entrevista de hoje a gente vai falar com a Jéssica Lima. Jéssica, que é ex-atleta do Rio Preto e hoje é auxiliar técnica da seleção feminina sub-20. E aí, Jéssica, tudo bem? Tudo bem, prazer já estar aqui com vocês. Maravilha. Bom, vamos começar já com uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer e a gente gosta de entender. Como que começou a sua vida no mundo do futebol? Por que que você decidiu seguir esse rumo? Olha, algumas coisas dentro do esporte são inexplicáveis e o meu é um deles. Eu não tive alguém assim como pai, como tio, como irmão que falasse assim, vamos no campo, eu vou te ensinar, ou tivesse uma inspiração dentro de casa, especificamente, que despertasse em mim esse desejo pelo futebol. Muito pelo contrário, há mais de 20 anos atrás, se você falasse que você gostava de jogar futebol sendo menina, era tudo para não acontecer. As minhas primeiras lembranças de futebol foram na escola, foram na época do prézinho, nem sei como que chama agora, eu tinha 5, 6 anos. Eu lembro de estar jogando, brincando, e o professor não deixar eu muito participar das aulas com os meninos. Mas era algo que acho que não sei se nasceu comigo, não consigo te precisar exatamente o que derivou essa vontade de jogar futebol. E eu sei que eu acabei migrando para outros esportes. Na minha época não tinha futebol feminino, era muito masculino, e eu jogava junto, mas uma determinada idade, com 13, 14 anos, começou a ter o futsal feminino na escola, e depois, com 16, eu fui jogar futebol de campo junto com meninas em Marília. Mas esse despertar para o esporte, especificamente para o futebol, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito do esporte em geral. Eu lembro de assistir tênis, assistir basquete, eu não era muito de só ficar em um esporte, mas a paixão mesmo sempre foi pelo futebol. E eu não consigo te precisar aonde que começou, quando, porque eu só sei que eu gosto e sou apaixonada desde então. O futebol é uma coisa que nasce com a gente, né? A gente não escolhe muito como a Eu gente não vai. sei, eu acho que é do brasileiro, é impressionante. Sem dúvida. Eu falo porque no meu caso foge um pouco do padrão, né? Você há um tempo atrás gostava de jogar futebol e todo mundo falar que não, você ainda querer jogar futebol, porque eu tive muito mais um motivo para parar de jogar porque para continuar jogando. Então realmente eu ponho na conta aí da nossa nacionalidade por enquanto. E aí eu queria saber, você contou que começou na sua cidade, em Acanga, né? E depois passou pelo Marília, e aí começou a sua trajetória no Rio Preto, né? Como que foi esse primeiro contato? Como que você foi parar no time do Rio Preto? E aí até queria que você contasse um pouco mais como que foi sair e por que você voltou depois para o Rio Preto, depois de passagens pelo São Paulo, pelo São Bernardo Palmeiras, pela Itália também, como que se deu isso? Basicamente a minha carreira foi toda feita realmente no interior de São Paulo, né? Eu sou de Acanga, uma cidade de 50 quilômetros de Bauru, e toda a minha base esportiva, meu começo se iniciou ali. Então eu saí, como eu falei, do futsal, do futebol com os meninos para jogar pelo Iacanga, campeonatos de finais de semana. Eu tinha 11, 12, 13 anos lá. E aí eu fraturei meu braço, e aí as críticas aumentaram, até propriamente dentro da minha família. Não, isso aí não vira nada, isso aí não dá certo, isso não tem futuro. Quanto eu ouvi isso não tem futuro na minha vida, foi algo inacreditável. E aí eu comecei a trabalhar, né? E um dia estava tendo um jogo dos meninos lá contra o Marília, e era o dia da minha folga, eu fui brincar lá, brinquei, e o treinador gostou de mim, sendo que ele tinha que ver os meninos. E ele tinha um contato com o treinador do Marília. E aí eu fui fazer um teste no Marília e passei, 97, 98, e fiquei lá.
Em 99, o Rio Preto foi convidado para disputar a Paulistana. Já havia tido Paulistana 96, 97, parado e voltou 99, que era o Campeonato Paulista. Então, nós caímos na chave do Rio Preto, São Paulo, o Atlético Sorocaba e o Nacional. E aí a coordenadora me ligou e falou assim, a gente vai ter um campeonato, uma paulistana, vou te dar uma ajuda de custo, imagina, ajuda de custo naquela época era luxo, e a gente vai jogar contra o São Paulo no Morumbi. Eu falei, tô indo, eu estou indo. Porra, eu jogar contra o São Paulo no Morumbi, está de brincadeira. É o sonho de todo mundo. E onde eu fui pro Rio Preto, porque o futebol feminino, ele geralmente é um projeto que alguém trabalha ele, conduz ele, e quando tem essas competições que tem que ser pela Federação Paulista, você tem que estar vinculado a um clube. Então, antigamente, hoje está mudando um pouco, então não era departamento, era uma parceria, te dou a camisa e te dou o estádio, e você vem com as meninas e disputa. É bom para o clube, porque está disputando uma competição pela federação, dá pontuação, e é bom para as meninas, e é bom para quem está gerindo, porque está disputando uma competição de alto nível. E aí nós disputamos, fui para lá em 1999 disputar a Paulistana. Tomamos uma sacolada do São Paulo, 11-0 fora, 8-0 dentro de casa. Eu estava pouco me importando, estava querendo ver o Morumbi. Tinha 18 anos. Eu olhava para aquele estádio, aquela enorme... Era muito grande na minha cabeça, parecia uma panela de pressão. A primeira vez que eu entrei no Morumbi, juro para você, eu nem olhei para o campo, eu fiquei olhando assim para o estádio, olhando, eu falei assim, meu Deus, onde eu tô? Porque para quem gosta de futebol, e que nem eu acompanhava o Paulista pelo rádio, eu era de anotar, e o meu irmão, né? São Carlense, Novo Horizontino, as equipes que eu gostava muito, umas equipes assim do interior, que a gente anotava no papel, eu e meu irmão, a gente era fissurado pelo campeonato. O Campeonato Paulista era maior que o Campeonato Brasileiro há muito tempos atrás, né? Então eu ficava noroeste, no auge. Aliás, as equipes do interior eram muito melhores que muitas equipes de série brasileira 2, hoje eu acho. O Campeonato Paulista antigamente bateria muito tranquilo com o A2 do brasileiro, porque era times e craques, o Jimirim, né? O Carrossel Caipira, era demais aquilo lá, você é louco, aquele Rivaldo lá, depois foi pro meu Palmeiras, aí que eu fiquei mais impressionada ainda, o palmeirense da época da Parmalat. Então, imagina o tanto de craque que a gente viu. E eu era muito fã, sempre fui muito fã e sempre apoiei muito o futebol do interior, até pela minha carreira e até porque eu sempre gostei. E aí eu acabei indo para o Rio Preto, disputamos, e o treinador de São Paulo me viu. Vai fazer o teste lá no São Paulo. Aí fui fazer o teste em São Paulo e passei e fiquei no São Paulo. Só que aquela mesma situação, feminino, um dia acertar, outro dia o treinador, o presidente acorda e fala assim, não quero mais isso aí não. Foi o que aconteceu, extinguiram o departamento feminino. Aí eu retornei para o Rio Preto. E aí a gente ficou um tempo, foi um tempo que o futebol feminino não tinha muito campeonato, eram uns campeonatos só do interior, sabe? Ficou um pouco no marasmo, ficou meio morto, sabe? Meio esquecidão mesmo. E aí, jogando com os clubes, em 2005 eu me transferi, havia terminado a graduação de Educação Física e fui para o São Bernardo Palmeiras, que era um projeto ambicioso, com o Palmeiras, e recebeu 3 vezes mais do que eu recebia em Rio Preto. E aí eu me transferi para o Palmeiras. Chegando no Palmeiras, fiquei lá um ano muito bom, tentando resumir aqui para não ficar muito longo. Não, imagina. Acabei no 2016, recebendo um convite para o futebol italiano. No futebol italiano, as questões burocráticas naquela época não eram tão como é hoje, tipo visto de trabalho, desfendi um monte de coisa, então eu acabei batendo e voltando, e voltei para o Rio Preto. Quando eu voltei para o Rio Preto, eu voltei um pouco desanimada, porque o meu maior sonho não era nem seleção brasileira, meu maior sonho realmente era fazer carreira fora do Brasil, e talvez nem retornar, talvez era ficar por lá mesmo. Eu via os Estados Unidos, Suécia, essas seleções de países super desenvolvidos no futebol feminino, então meu projeto era ficar para lá,
estudar lá e me manter do futebol para lá. Mas aí eu voltei para Rio Preto e falei assim, eu não vou só jogar futebol, eu vou montar alguma coisa, vou mudar algum projeto que faça com que as meninas não tenham a dificuldade que eu tive dentro do futebol. E aí eu abri um projeto de uma escola de futebol exclusivo para as meninas, que eu mantenho até hoje. E aí eu estabeleci carreira e vida mesmo em Rio Preto, né? E aí eu fiquei aqui, me identifiquei muito com a cidade, como se fosse minha cidade aqui. Acabei tendo muitos torcedores, muitas pessoas que gostavam do futebol e adotei o Rio Preto como meu time do coração. E foi até 2018. Não, muito legal isso. Inclusive, só voltando no começo da sua fala, quando você foi jogar no Morumbi, a gente vive em estádios do interior. E a gente é da capital, então, assim, a gente já foi muito em Morumbi, em Pacaembu, em Parque Antártica, no Velho e no Novo. E pra gente, Fui lá também no Parque Antártico. o que mais mexe com a gente é entrar no campo do Novo Horizontino, do Noroeste, entrar no campo do, da São Carlense, da Ferroviária. Pra gente, a gente tem um movimento ao contrário. A gente gosta mais dessa sensação do futebol do interior do que daqueles colossos. Óbvio que assim, a gente tem nossos times na capital, a gente ama, mas claro. estádio do interior é uma coisa única. E sobre a sua carreira e a parte da graduação em educação física. Você tinha a ideia de ficar fora do Brasil, mas acabou voltando. Só que quando você voltou, você já era graduada, ou ainda não? Já era graduada. Eu terminei minha faculdade em 2004. Tá. E quando você fez a faculdade, você já tinha uma ideia de trabalhar com o futebol no futuro, pós-jogadora? Olha, eu sempre tive uma característica de gostar de entender o jogo. Eu já tinha muito isso, até o próprio vôlei que eu disputava, até o atletismo que eu fiz. Eu não gostava somente de participar, eu gostava de entender o jogo. E acho que um pouco inconscientemente, quando eu fiz a faculdade, talvez teria, mas não era algo assim intencional no primeiro momento. Ah, não, vou fazer a faculdade porque eu vou trabalhar com isso depois. Não, era uma coisa que eu gostava, era muito do treinamento, de entender o treinamento, racionalizar o treinamento, não simplesmente estar dentro do campo sem saber o que eu estava fazendo, por que eu estava fazendo. O atleta faz muito por intuição, mas eu gostava de ter um pouco de organização das coisas e saber entender o que estava acontecendo. Talvez isso, né, eu falo inconscientemente, hoje eu consigo enxergar isso, mas na época não. Fez com que eu procurasse a graduação de educação física, mas talvez já pensando que seria algo lá na frente que eu poderia utilizar. Eu queria saber até, você diz de algumas referências que você tinha fora do Brasil, como a Suécia, os Estados Unidos, e aí eu queria até saber de você, se você acha que o futebol do interior, futebol feminino do interior, ele, de certa forma, ele acabou sendo uma referência para outros clubes, assim como você tinha os Estados Unidos e a Suécia na sua cabeça, como alguma coisa que você se espelhava. De certa forma, o poder do futebol feminino no interior, você acha que ele influenciou muito as capitais? Que a gente vê, enquanto o Rio Preto começou a despontar, o São José também aparecia forte. Hoje a gente tem a Ferroviária também, enquanto você conta também uma história que quando você passou pelo São Paulo, eles tiveram que fechar o departamento feminino. Então, eu queria entender se você acha que o futebol feminino no interior ele tem alguma força, assim. Olha, o futebol, o time de camisa no
futebol feminino é as equipes do interior. Se você for fazer uma análise do histórico da Ferroviária, do Rio Preto, São José foi campeão mundial. A Ferroviária foi campeão da Libertadores. Rio Preto estava numa equipe entre as melhores do Brasil. Figurou durante alguns anos as equipes São Bernardo também, mas São Bernardo mais é grande ABC, né? Mas assim, Corinthians, Palmeiras, é agora. Eles tiveram departamentos, fechava, São Paulo também fechou. A única equipe grande do estado de São Paulo que faz um projeto a longo prazo, com respeito ao futebol feminino, é o Santos. Os demais foram vindo depois, foram fazendo projetos depois, parava, fazia outro parava. Então, assim, eu posso te falar sem errar que a equipe de camisa hoje é Ferroviária. Mesmo que o Preto não tenha, é o São José. Claro que agora, a partir da obrigatoriedade da FIFA em ter os clubes, terem os departamentos femininos, a coisa vai mudar. Mas, assim, o respeito que todos têm que ter com a equipe interior é muito grande. São equipes espelho, porque eram equipes que mantinham seu departamento sem ser obrigado. Mantinham pela essência do futebol, exatamente. Não faziam distinção de gênero. Então, além da questão esportiva, é um mega do recado de cidadania, porque não agrega, assim, não era obrigado a fazer e fazem excelentes trabalhos. Então, com certeza, o futebol feminino do interior, por muito tempo até, sustentou a base do futebol feminino brasileiro, porque os outros estados, infelizmente, era um ou outro projeto, a grande capital era um ou outro projeto também, mas o futebol feminino mesmo, que manteve de um longo tempo, foi o interior de São Paulo. Com toda certeza, tem um ganho muito grande nisso. O futebol feminino hoje, inclusive a Ferroviária, é um dos times que mudaram bastante isso, mas o futebol feminino ainda continua com aquele problema da carteira assinada, de não ter o reconhecimento como o futebol masculino provavelmente tem. Até o próprio Rio Preto teve esse problema em 2018, quando ele terminou, que alegaram que a prioridade era o masculino, que não tinha dinheiro para o feminino, e as atletas estavam pedindo mais dinheiro do que o masculino. Que, convenhamos, elas estavam entregando muito mais do que o masculino, então fazia mais sentido. Mas o que você acha para um futuro do futebol feminino? Qual que é o caminho? A coisa está caminhando no sentido de as atletas terem carteira assinada, terem um vínculo direitinho com o clube? Você acha que a gente tem esse futuro próximo, que as coisas vão se ajeitar? Sim, a previsão antes da pandemia era das mais otimistas desde quando eu estou no meio do futebol feminino. A ascensão era só de subida. As equipes do futebol masculino, obrigatoriamente ou não, começaram a abraçar realmente a modalidade e darem melhores estruturas para as jogadoras. Então, o que eu via era com muito otimismo. A FIFA mesmo, ela já fala que o futuro do futebol é feminino, porque o masculino até que está saturado, ele já chegou, acho que são no 99% de crescimento. Há outros lugares, talvez num outro sentido ele aumente em quantidade, mas de buscar novos lugares é difícil, e se eu não me engano, o feminino acho que é 50% ou 60% só. Tem 40%, então tem 40% de possibilidades mundiais do futebol feminino crescer. E é um novo mercado. E aí, o que acontece? Eu acredito que o futebol feminino vai em um mercado diferente. Não vai ser nunca. Eu possa querer que sim, mas não vai ser igual ao masculino, não tem como. Mas pode ser que nem o vôlei é menino e masculino, vencedores, né? Os dois têm seu valor. Como é o basquete também, em épocas diferentes, mas também é. O feminino não, a gente só está atrás, sempre correndo atrás, sempre com muita dificuldade, muita luta e muita situação, né? É que os outros bem no feminino, então tem uma dificuldade muito maior, né? Se você jogar futebol, você era considerada marginal,
é um esporte marginalizado, então isso acarreta hoje essa também dificuldade. Mas o número de praticantes em escola, o futebol sempre foi o quarto, quinto esporte, futebol para mulheres, fatalmente será o segundo, assim, em pouco tempo, e na minha visão, pelo que eu vejo, de número de atletas querendo participar, de pai levando a menina para jogar futebol, que coisa na minha época era impossível, o pai ia com a cinta para tirar a menina de jogar, vai ser o esporte mais praticado entre as mulheres, a médio prazo, longo prazo. Então, eu vejo o futebol feminino com muito otimismo nesse sentido de crescimento. Agora, teve a pandemia, se interrompeu. Então, talvez o que eu achava que ia acontecer em 1 ano, 2 anos, 3 anos, talvez demore um pouco mais por conta disso. A própria Copa do Mundo do ano passado ajudou a dar uma alavancada, né, no crescimento do futebol feminino. Foi uma coisa que realmente foi um movimento muito, muito, muito interessante de se ver, muito legal. De, sim, empresas parando para assistir jogo da seleção brasileira como para no futebol masculino. Então, eu acho realmente a gente estava vindo numa crescente muito, muito boa. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Sim. E foi mundial, né? Foi a maior audiência mundial. Foi a maior audiência no Brasil, foi a maior audiência nos Estados Unidos, foi a maior arrecadação financeira. Você via entre os comerciais, você via os bancos falando, corroborando ou reforçando que apoiava o esporte. Patrocinador da seleção brasileira de futebol feminino, eles faziam questão de frisar feminino, porque viu que começou a ter uma visibilidade, uma procura maior, né? O nome da seleção no Google mesmo, da seleção brasileira, o nome das atletas era um dos mais buscados durante um determinado tempo no Brasil, porque muita gente desconhecia, né? Então ia lá pesquisar para saber. Então, assim, tudo é um círculo, na minha opinião, é uma corrente, é algo assim. Então, houve também uma maior imposição da FIFA entre as pessoas, as entidades apoiarem, as entidades, consequentemente, começaram a também cobrar das questões televisivas, das mídias, grandes ou pequenas. Eu lembro da maior emissora do Brasil fazer boletins diários do futebol feminino, algo que eu jamais imaginava isso que vai acontecendo. Você vai colocando, porque assim, se você todo dia assistir cricket, que nem é na Índia, você vai gostar de cricket. Se você todo dia assistir sumô, que nem é no Japão, você vai atingir 80%, 90% do futebol. Nós temos já no nosso DNA o futebol e todo dia somos bombardeados com notícias do futebol masculino. Então é óbvio que essa questão fica alimentada diariamente. Então, quando não se fala de futebol feminino, não se mostra futebol feminino, só se mostra de 4 anos, você só vai gostar de 4 anos mesmo. Uhum. Mas para fazer essa coisa girar, e foi passando todo dia, foi em boletim do meio-dia, foi em jornais de repercussão. Eu tenho um bar perto da casa da minha tia, você senta lá, você escuta os caras falando assim, nossa, você viu a formiga, não sei o quê. Eu falei, puta. Eu falei, nossa, que mundo que eu vim, que eu estava em outro país, eu estou em outro agora, porque começou a ter maior acesso, maior informação, as pessoas gostam de conversar, as pessoas gostam de falar de futebol, entendeu? Principalmente aqui no Brasil. E no mundo. Eu joguei na Itália. Os italianos também são loucos por causa de futebol, entendeu? Eles são de jogar na praça, são de jogar assim, mundial realmente a questão do futebol, no Brasil muito mais. Mas a gente sabe que se cada vez mais for divulgado, cada vez mais você vai encontrar pessoas que acompanhem e participem. Como exemplo disso, eu vou até pegar aqui para mostrar. Eu tenho aqui no meu quarto. Eu tenho a bola da Copa Feminina no meu quarto. Nem eu tenho. Eu tenho a bola da Copa Feminina. Eu botei a masculina também, eu botei uma bola da outra ali para ficarem bonitinhas das duas. Muito legal. Essas bolas são um show à parte, né? O que eles fazem com mascote, com bola, essa questão de marketing. Essa bola é um espetáculo. A FIFA é coisa de espetáculo.
Essa é Eu linda só não demais. guardo muita coisa de esporte, porque senão minha casa ela vai virar um- Vira um uma museu. completa. Não, vira uma completa quinquilharia de futebol, porque imagina os lugares que eu vou, tenho vontade de trazer tudo quanto é relacionado ao futebol e vai virar tipo uma atração turística na cidade, então eu me controlo. E até quando você diz que o futebol ele começa a ganhar mais importância num cenário mundial e tudo mais, você acha que o Brasil, tendo agora a comissão histórica do futebol feminino, a comissão técnica histórica, com acho que são ao todo 6, se não me engano, 6 mulheres que estão fazendo parte, né? Tanto da principal, com a Pia comandando, você no sub-20, e você acha que até com a Aline na Federação Paulista, coordenando o futebol feminino, ela que é extremamente consciente com a luta feminina no futebol, inteligente pra caramba, a gente vê as falas dela são muito bonitas, são muito claras e realmente choca bastante a gente. Então, eu queria saber se você acha que essa quantidade de mulheres como comandantes agora, de certa forma, ou dirigentes, tem uma representatividade, significa uma representatividade para que isso só ganhe mais força? Sim, é que às vezes as pessoas acabam confundindo um pouco com como se fosse cota para nós mulheres. E não é assim, é nada mais que um reparo, porque não é possível que eu sei jogar futebol e não sei liderar uma equipe de futebol. Não estou falando que eu vou ganhar ou que eu vou ter êxito, não. É de saber, porque o esporte, sobretudo o futebol, você vê o Mourinho aí, ficou acho que quase 2 anos sem clube, se eu não me engano. E você vai questionar a capacidade do treinador? Não existe. Agora, eu tenho certeza que ele ficou porque ele selecionou aonde ele ia. No futebol feminino, você não tem, no futebol não, as pessoas que trabalham com futebol, elas não têm nem essa oportunidade de estar ali. E não adianta. Infelizmente, é uma constatação, eu não gosto muito de me fazer de vítima, nunca fiz disso da minha vida, até porque se eu fizesse disso eu não teria conquistado o que eu conquistei. Eu sempre utilizei disso para melhorar, para buscar algo melhor. Mas infelizmente, se você der um treino de futebol, você, Milton, mesmo sem saber muito de dar o treino da pedagogia de futebol, e eu estiver do lado passando um treino, as pessoas elas vão tentar buscar algo no meu para que fala, nossa, mas será que é isso ou não? Então a gente constantemente tem que provar diariamente da nossa capacidade. Isso é algo que às vezes incomoda, às vezes você que agir naturalmente e demonstrar. Parece que eles ficam esperando a gente derrapar em alguma coisa. Parece que fica esperando a gente errar em alguma coisa, como se nós não pudéssemos errar. Então, isso é uma pressão a mais que vocês, homens, não têm, em termos de futebol, esporte que nem o nosso. Colocando mulheres nas comissões, vai fazer com que outras vejam, que se capacitem e que cada vez seja mais normal, porque aquele que causa estranheza ou que queira ver algo diferente comigo dando futebol, se ele já tivesse visto na escola, em outras escolas, em outros lugares, isso com o tempo vai ser normal. E para a gente conseguir ter essa questão de conscientização, realmente a gente precisa de pessoas no alto escalão demonstrando que todos somos capazes. Demorou um pouco, na minha opinião, acho que já poderia ter tido pessoas do meio do futebol feminino já integrando as seleções e as equipes grandes aí. Equipes grandes, quando eu falo, todas mesmo, do futebol.
e não ter esperado ocorrer uma Copa do Mundo e gerar algo político, porque às vezes passa até como uma mensagem política, como não ideologia, mas eu falo assim, como algo que as pessoas começassem a buscar como algo que tem que se acontecer e para muitas entendam como isso eu estou falando de cota. Então parece que tem que pôr mulher lá, porque tem que pôr, né? Porque a FIFA está falando que tem que pôr, tem que pôr. Infelizmente teve que a FIFA colocar lá, às vezes, para as pessoas se conscientizarem, porque não é possível, né? É algo que você não consegue entender. O esporte não tem gênero, sobretudo o futebol. Talvez um esporte ou outro tenha suas peculiaridades de gênero, concordo, mas usou a grande maioria não. Então, esse fato de ter colocado as pessoas no futebol feminino, que nem vou dar um exemplo prático. A gente foi para a primeira convocação da seleção brasileira sub-20 de setembro, a gente teve 5 dias para participar do campeonato da Liga Sul-Americana. Se eu não tenho entendimento do futebol feminino, se eu não estou imergida junto com o Jonas, que é o treinador há muito tempo, a gente ia convocar como? Copiar e colar. Convocar da outra convocação, porque você não ia ter o conhecimento tão curto prazo, desculpa, é impossível. Infelizmente aconteceu isso muitas vezes em outras situações. As pessoas irem muito inexperiente. É a mesma coisa que você pegar e falar assim, vai, Jéssica, trabalhar no sub-20 masculino hoje. Eu entendo de futebol, mas eu não sei, talvez, onde está o atleta X, o lateral direito, que eu vou ter que começar a correr, buscar, ir atrás, característica. Eu sei de futebol, mas especificamente do gênero, naquele momento, eu não saberia. Então, aconteceu muito isso em muitas convocações, em muitas seleções e até equipes. Então, imagina, você precisa, na minha opinião, no mínimo 6 meses para adquirir uma experiência. Eu e o Jonas, não. Eu estou falando, eu posso errar, mas eu tenho certeza absoluta que eu estou fazendo baseado em 25 anos de futebol feminino. Eu sei muito bem aquela atleta, porque até às vezes eu joguei contra. Eu convoquei a atleta que eu joguei contra, eu sei o potencial dela. Ou então o Jonas, ele trabalhou com ela em determinado lugar, sabe as características das atletas. Então a chance da gente errar naquele período de tempo é muito menor. Então, nesse sentido, se faz muito importante realmente colocar pessoas, não somente do futebol feminino, mas pessoas que conhecem as diferenças e as peculiaridades da modalidade. Com certeza. Primeiro, obrigado por essa aula que você deu pra gente agora. Mas tem uma coisa realmente que você falou que é muito, muito interessante, que é essa questão da cota, que muita gente acha que é cota. Putz, é futebol feminino, então coloca uma mulher lá só para falar que tem. E isso é uma coisa que realmente rola muito ainda, o famoso para inglês ver, né? Aquela expressão que, putz, coloca alguém lá só para falar. E não é assim que funciona, é o que você falou, tem que ter um entendimento, um conhecimento de futebol, e principalmente do futebol feminino, para fazer, no seu caso, fazer uma pesquisa antes, não dá para fazer uma coisa assim do dia para noite. Envolve todo um projeto, um planejamento muito maior, né? Então, realmente, é uma coisa meio complexa, meio bizarra de se imaginar. Inclusive, aqui no nosso projeto, a gente começou ele faz muito tempo. Aí, no ano passado, a gente resolveu reiniciar ele de vez, como nosso emprego mesmo. E aí, a gente estava definindo sobre as coisas que a gente ia falar no projeto. Que a gente fala, basicamente, de futebol interior. E um dos debates que a gente teve era futebol feminino. Faremos uma coisa só sobre futebol feminino ou não? E a conclusão que a gente chegou é, não, o futebol feminino é futebol. A gente vai falar do futebol feminino junto com o masculino dentro do projeto como uma coisa só. Então hoje a gente entrevista goleiro da Inter de Limeira, a gente entrevistou a Aline da Ferroviária, a gente tá falando com a galera do futebol. Ponto. Independente se é homem, se é mulher. Legal. E a gente achou que esse fosse o melhor caminho, exatamente para não gerar essas... A gente entende que o futebol feminino tem muita coisa que ainda precisa crescer e melhorar, mas talvez no nosso trabalho segregando não seja a melhor ideia. Exatamente. A primeira mudança que vai acontecer no futebol feminino, que já está acontecendo, é realmente isso, as pessoas não segregar, não tratar de maneira
diferente. O preparador físico, às vezes nós estávamos naqueles dias para treinar, e por total desconhecimento e até medo, achava que a gente não poderia. Claro, a gente tem algumas coisas que a gente tem que se cuidar, mas achava que a gente estava naqueles dias, se você não quiser não treinar, não precisa. Não, gente, porque é uma questão biológica que faz parte, ninguém vai deixar de viver, claro, se tinha meninas que tinham muita dificuldade, tomavam até injeção para tirar a dor, mas são casos extremos, a grande maioria vive a vida normal. 3 dias do mês eu deixar de fazer as coisas da minha vida, põe aí quase 100 dias no ano, em 10 anos são quase não sei quantos dias que eu vou deixar de fazer as coisas, por conta de uma questão biológica, que é fato da questão da ignorância das pessoas. E às vezes o que acontece também, quando as pessoas que trabalham com futebol feminino têm muito desconhecimento, elas ficam com receio de cobrar as jogadoras e agem até com certo paternalismo. Então ficava cheio de falar, com medo de machucar, com medo disso e aquilo. Eu pensava assim, mas vai direto ao assunto, pode falar o que tem que falar, tem que correr, tem que buscar. E você transporta isso para a arbitragem. Tem jogo que não dá para jogar. Tem jogo que eu chegava no árbitro, juro para vocês, eu falava assim, ó, a regra é igual do masculino. A gente pode ter confronto, a gente pode ter embate, porque tudo ele apitava. Não tinha jogo. Todo contato físico ele apitava. Ele parava o jogo a todo momento. O jogo de futebol feminino já é mais cadenciado. E também se fica toda hora você parando o jogo, então é o medo da menina se machucar com a outra menina. Então o homem traz isso do pai, né? Nossa, meu Deus, vai machucar as duas. É inconsciente, as coisas estão mudando. Talvez Sim. Por isso que eu não tenho uma boa fama com a arbitragem até hoje. Eles não gostam muito de mim, né? Porque eu cobrava muito, eu sou muito assim, então eu participo de cursos. A grande maioria dos meus cursos é referente a futebol. A grande maioria das vezes sou eu sozinha lá no curso. Aí fala sobre tudo do masculino. Eu participei de um curso de preparação física na base e falou sobre a maturação biológica dos meninos. E cadê das meninas? Quando trabalhar com as meninas, como que você vai saber trabalhar? Vai saber o estirão da menina quando ela sai da fase de infância para pré-adolescência e começa a ter as questões hormonais. Você que... Então, já é uma coisa bem institucionalizada, né? Bem do nosso... Então, assim... não é culpa, né? E não é, porque é uma questão cultural, infelizmente. A gente vive uma questão patriarcal mesmo. E cabe a nós, a vocês, a segregar. E aí, com o passar do tempo, vai ser que nem nos Estados Unidos, onde eu fui lá na Nike Friends, lá que eu fiquei abismada. 14 campos de futebol, 14 não, 20 campos de futebol e só meninas jogando futebol. E na arquibancada estavam os homens assistindo. Então, assim, por que num país de primeiro mundo isso é normal e aqui é um absurdo? Mas sempre a gente tem não sei, esse sentimento quando a gente troca ideia e ouve o relato de quem sente na pele realmente isso, né? Acho que a gente, eu e o Pedro aqui, a gente nunca vai conseguir ter a ideia do que vocês passam. E até foi bem emocionante a conversa que a gente teve com a Aline Milênio também, que ela é sensacional, uma pessoa fora do comum, assim, de carisma, e também deu... até parece uma aula pra gente, mas... Eu muito contra ela, que joga muito. Joga muito, menina. Joga muito. E é isso, eu acho que parece até uma aula que vocês estão dando pra gente, mas é simplesmente um relato da realidade, né? Então, obrigado por isso. Eu não sei até como que você está de tempo, eu acho que a gente foi estendendo aqui, acho que a conversa
foi fluindo muito tem bem. uma reunião às 14 só, tem tempinho, uns 10 minutinhos. Tá bom. Eu acho que a gente... eu queria fazer mais uma pergunta, até para saber como que está sendo essa sua experiência na seleção. Você chegou, já ganhou a Liga Sul-Americana lá na Argentina, inclusive com um placar elástico na final contra as donas da casa. E agora, no meio da Copa, vocês já também fizeram, acho que 14 gols em 4 jogos. E aí a gente queria... Fala. Sem levar nenhum gol. Sem levar nenhum gol. E a gente queria saber também como que isso é para jogar o Brasil contra outros times da América do Sul, se tem uma barreira muito grande, um abismo muito grande, tecnicamente falando, com esses outros países. Sim, o Brasil, por mais dificuldade que tenha no seu desenvolvimento, ainda é um país que está à frente dos demais na questão sul-americana, né? Então, o Brasil, até pela sua extensão, acaba tendo mais jogadoras praticando, então você consegue peneirar mais jogadoras. Mas o futebol feminino sul-americano também está melhorando. Você assiste alguns campeonatos sul-americanos antes era meio doído de assistir. Agora a gente já consegue enxergar padrões, você consegue ver um futebol mais vistoso entre as mulheres. Porém, ainda nós estamos à frente em muitas questões. E isso acarreta nos jogos, né? O Brasil ganhou todos os sul-americanos sub-20 que disputou. Então, a gente está aí para manter a hegemonia. E ainda falta a fase final da Sul-Americana, que os 2 primeiros da vaga para o Mundial. Esperamos conseguir, se tudo correr bem. Mas o maior desafio realmente é em nível mundial. O Brasil, em nível mundial, ele tem uma dificuldade, não é um desafio mesmo, porque são as ligas mais desenvolvidas no mundo, né? São seleções que jogam muitos jogos. As meninas têm um lastro competitivo muito grande. Então, às vezes, você convoca a menina que faz 1 ano que ela joga futebol. Aí você vê o Japão, desde os 12 já trabalha a menina. Então, imagina o nível de concentração. Às vezes a gente tem muito mais futebol que elas, mas o nível de concentração das orientais, se vocês tiverem a oportunidade um dia de assistir, sobretudo base, é impressionante o quanto elas mantêm a intensidade do jogo e a disciplina delas. Nós brasileiros não conseguimos, talvez, manter a mesma intensidade em todas as ações durante os 90 minutos. E aí acaba custando sempre no final. E aí as pipoqueiras, as que não chegam, mas é porque não conhecem o contexto, né? É como se o futebol masculino realmente ele está dentro e o feminino ele está buscando ainda seu espaço, por mais que teve aquela geração maravilhosa 2004, 2008 que a Marta assustou o mundo aí com seu futebol, Cristiano comigo. Foi como se fosse um período, né? A gente não conseguiu sustentar ele durante um tempo. Esperamos fazer isso agora, mas em termos sul-americano a gente mas a gente continua sendo a nossa desafio mundialmente. Você vê a Coreia também lá, a própria Coreia do Norte, é um país eles têm dentro do futebol feminino uma tradição muito grande. A China já foi campeã mundial. Na Coreia do Sul... Então, aquele pedacinho ali, futebol feminino é complicado jogar. Na Coreia do Sul, a gente tem até jogadoras, né, que estavam lá. A Bia Zanerato estava lá. Sim. Então... Às vezes, você vê o futebol feminino. Meu irmão é muito raizão no futebol. Meu irmão é aquele cara, não sabe virar nada, aquela coisa muito engraçada. Então, eu tenho um parâmetro de torcedor pelo meu irmão. Ele é muito aquele raizão mesmo. Aí ele fala assim, você perdeu para esse time nada a ver aí, o Brasil, não sei quem perdeu para esse time, essa seleção. O que é essa seleção?
Falei, mas você é meu irmão, eu tô no futebol feminino, você tem que conhecer o contexto do futebol feminino. Não tem tradição no masculino, mas no feminino é uma potência. Ah, isso aí não vira, não. Sabe aquele, aquele jeitão meio resmungão do torcedor. Meu irmão eu vejo os comentários dele lá nos times de futebol lá, ele é bem aquele torcedor de arquibancada, corneteiro. Eu falo, não, se eu agradar meu irmão, eu agrado qualquer um. Exato. A gente pega, inclusive, Muito tem seleções que são potências no feminino, mas que no masculino a gente nem escuta falar. Exatamente. Austrália, Estados Unidos, Canadá. A Austrália aí cresceu pra caramba, Nova Zelândia. A Nova Zelândia é um time que sempre chegava, Finlândia, os países nórdicos também foram, durante um tempo, eles foram Noruega, Suécia. Suécia não tem, a técnica é muito diferente da nossa, e é uma equipe que sempre chega. Então, assim, a gente precisa aprender algumas coisas de fora, mas a gente não pode perder o que a gente tem de dentro, que é nossa essência do nosso futebol. Isso aí a gente não pode abrir mão, não pode querer ficar europeia e nem ter a disciplina das orientais. Não vamos conseguir isso, a gente vai engessar demais nossas atletas. O desafio é ter um pouquinho de cada lado e conseguir, dentro desse ingrediente, fazer que esse bolo fique gostoso, não só bonito, gostoso também, porque às vezes você faz ele muito bonitinho, mas aí você vai comer e fala, nossa, só tem imagem. E aí esse é o nosso desafio, conseguir trazer essas situações que a gente já vivenciou de ver, acompanhar os jogos e trazer para a seleção brasileira. Entendeu? A gente, essa nossa busca agora com a Pia, que vem de uma escola diferente do futebol brasileiro, trazer para nós isso em termos de competitividade. Nós temos reuniões, vou ter reunião na quinta com ela agora também, reuniões semanais, tudo que eu posso sugar e absorver dela em termos porque, assim, uma coisa é indiscutível dela, competir em alto nível, ela é top, ela é top. Então, isso que a gente não tem, isso que eu não tenho. Não fui uma atleta de seleção competir a nível mundial. Então, não tem. Então, ela passa isso para nós. A gente mostrando nossa filosofia e ela olhando, ela dando um aval, opa, isso aí está indo no caminho certo. Para nós nos dá uma tranquilidade muito grande. Então, acho que todo mundo tem que agregar no futebol. E cabe a nós ter a humildade de ver o que é melhor para a seleção brasileira. É isso que a gente está tentando buscar nesse momento, sobretudo para 20, né? Sim. Maravilha! Essa conversa foi um espetáculo. Acho que, legal, que bom. Acho que nas conversas vocês têm muito mais a passar e a ensinar a gente do que qualquer outra pessoa. Então, as conversas são muito válidas. Sim. Eu acho que nós do feminino, a gente não tem muito eu tenho que passar uma imagem tal. Principalmente eu não tenho essa preocupação de passar a imagem tal. Nem pretendo, nem conseguiria. E talvez quando você consegue ser você, talvez, de alguma maneira, as pessoas, né, é muito mais gostoso, na minha opinião, do que ficar os 3 pontos, o resultado positivo, né, aquela coisa protocolar. Então, a gente tem muito disso. Às vezes a gente acaba falando até algumas coisas. Eu lembro do gol da final de 2016, da final do Brasileiro. Eu fiz um gol que nem eu acreditei. Sou sincero, ganhei como o gol mais bonito do ano no futebol feminino. Foi. Cobertura? De cobertura, de cobertura. Golaço. Aí chegou que ele foi golaço. Chegou a entrevistando eu, na hora que acabou o jogo. Aí depois eu assisti a entrevista, eu falei, eu não sei, sei lá o que aconteceu, eu não pensei. Desculpa, eu falei assim, me desculpa, mas eu não sei. Eu não consegui explicar para a pessoa o que tinha acontecido no jogo. Talvez se eu tivesse essa questão de passar uma imagem, eu falei, não, tive felicidade de receber, mas
E uma amiga minha mandou mensagem para mim e falou assim: Jéssica, você viu sua entrevista? Eu falei, não, por quê? Falei, olha lá o que você falou nada com nada. Eu falei, mas era o que eu estava sentindo no momento, eu não estava conseguindo entender o que eu tinha feito Até porque a gente que joga, sinceramente, não é arrogância nada. Às vezes a gente não valoriza o que a gente faz. Porque para nós, às vezes parece simples algumas coisas. Eu já fiz várias vezes esses gols em treinamento. Assim, não parei para fazer. Então, a repercussão depois que acabou, que eu fiz o gol na final, foi tão grande que eu falei, caramba, acho que eu fiz o golaço mesmo. Mas quando você está jogando, e eu falo isso, eu acho que eu já perguntei também, a gente não tem noção da grandiosidade das coisas que a gente faz às vezes. Porque para nós determinadas coisas parecem realmente simples ou aos nossos olhos assim, tranquilo. Então, né, naquele momento foi, não sei, eu fiz, sei lá. Então, a gente não consegue ter, pelo menos a grande maioria das meninas não tenta passar uma imagem de tem que falar bonitinho, tem que ser extremamente correto sempre. Não, se eu errar, errou. Tantas vezes eu falava, volta, vem, vai. É nóis, aí fui. Tem dessa. Em certos lugares a gente tem que manter o protocolo, mas em outros a gente não liga muito, não. Nossa, Tomara que vocês mudem o futebol para melhor, então, para que ele seja menos chato. Isso é o gostoso. Lá em Rio Preto acabava o jogo, o torcedor entrava no vestiário. Eu lembro de ter acabado a semifinal do Brasileiro, a gente comemorando, entrou um monte de torcedor, começou a pular com nós lá dentro do vestiário, e as minhas de top. E assim, sabe, não. Sabe, a gente sabe da dificuldade que é em alguém deixar a gente jogar futebol. Imagina quando alguém fica feliz com o feito seu. Né? Então, tomara que realmente o futebol masculino resgate isso, né? Essa humildade de que é só um esporte, independente de qualquer coisa e tal. Perfeito. Maravilha. A gente já te alugou aqui uma eternidade. Já passamos do horário dessa reunião, inclusive, desculpa. Não, mas tá tranquilo. É uma reuniãozinha básica aí também. É a pia só. É a pia. Deixa a pia espera. Ela espera. Quem é pia? Maior de Rio Preto aqui, porra. Vou perder meu emprego, hein? Essa parte a gente corta, tudo bem. Não, mas essa parte do brasileiro, ela é muito parecida. É muito legal. Ela dá risada, ela tem senso de humor. É muito interessante essa parte dela. Porque geralmente, né, são mais fechados os europeus, né? Não, essa parte dela é muito legal. Então não tem problema não, ela não vai mandar embora, não. Mas é isso. Milton, mais alguma pergunta? Não, foi muito bom. Muito obrigado, Jéssica, valeu. Mais uma vez, a gente fica impressionado com a simpatia de vocês, atletas. E obrigado por tudo que você contou para a gente, se abriu, a gente percebe que você se abre mesmo para falar, não fica medindo palavras, e isso é uma honra, deixa até o nosso trabalho mais legal aqui. Então, obrigado por isso, parabéns pela sua carreira e muito sucesso ainda na seleção. Obrigado, eu agradeço. Exato, muitíssimo obrigado pelo papo, pela conversa, por esse tempo todo, pelas aulas, inúmeras aulas que você deu pra gente aqui, 50 minutos. E muito sucesso, muita sorte na CBF. Espero que a Pia não fique brava com o atraso. E é isso, muitíssimo obrigado. Valeu. Torçam por nós aí, sempre que puder, acompanhe aí a seleção brasileira, a 20, manda energia positiva aí, que é isso que a gente precisa. Sempre. Pode deixar. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.